relatórios de especialistas para solicitantes de asilo da Bielorrússia, problemas com a violação dos direitos humanos e as repressões políticas na Bielorrússia. Olá, caros colegas! Este vídeo é dirigido a escritórios de advocacia que representam os interesses de solicitantes de asilo da Bielorrússia. Meu nome é Maxim Kritonov. Eu me especializo na preparação de relatórios de especialistas para solicitantes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como abordo a análise da situação na Bielorrússia, destacando os principais problemas de violação dos direitos humanos e explicando por que o relatório de especialista desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório de especialista? Como você provavelmente sabe, o relatório de especialista é um documento analítico independente, destinados a serem apresentados ao tribunal e às autoridades de imigração. Seu objetivo é justificar que o solicitante realmente enfrenta uma ameaça em seu país e não pode retornar com segurança. Esse relatório apoia a história pessoal do solicitante com dados objetivos, analisa a situação no país e prova a conexão entre o contexto geral e as circunstâncias individuais do cliente. O relatório de especialista confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões e conflitos, referindo-se a fontes internacionais e locais. Ajuda a justificar os riscos pessoais do solicitante, demonstrando a conexão entre as condições no país e as ameaças individuais. Fortalece a base de evidências, confirmando que o solicitante pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido. Confirma os fatos com referências a fontes respeitáveis, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, a ONU e outras, formatadas de acordo com o padrão OSCE. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, preparei mais de 100 relatórios de especialistas que ajudaram solicitantes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 dos principais escritórios de advocacia do Zemato, Reino Unido e União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como laureado do Expert Witness Awards na categoria de melhor especialista em questões de imigração e asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de escritórios de advocacia dentro de 1 hora e preparo o próprio relatório em 1 semana. E agora, sobre a violação dos direitos humanos na Bielorrússia, a Bielorrússia enfrenta sérias violações dos direitos humanos, especialmente após as eleições de 2020. As repressões políticas, as prisões em massa de opositores, ativistas e manifestantes se tornaram uma prática sistemática, perseguição de participantes de protestos. As pessoas são detidas em manifestações, usam força, realizam interrogatórios e aplicam tortura, liberdade de expressão. Mídias independentes estão sendo fechadas, jornalistas são presos e o acesso à informação é restrito. Ameaças aos defensores dos direitos humanos, organizações que defendem os direitos humanos estão sendo extintas, seus participantes estão sendo pressionados, justiça politizada. As decisões judiciais são proferidas em favor do poder, o que torna um julgamento justo simplesmente impossível. Pressão sobre as instituições educacionais. Professores e estudantes que participam de protestos ou expressam desacordo com o governo estão sendo reprimidos. Discriminação contra a comunidade LGBT. Os representantes da comunidade enfrentam condenação pública, ataques e falta de proteção legal, restrições à liberdade religiosa. Grupos religiosos independentes estão sob rígido controle do Estado. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes, conclusões e considerações sobre como eu trabalho nos relatórios sobre a Bielorrússia. Normalmente, eu preparo relatórios especializados com base nas instruções recebidas de empresas jurídicas do CEAT e CEUA, Reino Unido e da União Europeia. Um conjunto aproximado de questões que eles me colocam inclui descrição do atual clima político na Bielorrússia, incluindo repressões em massa, como as autoridades tratam os participantes de protestos e os ativistas da oposição, quais riscos aguardam os jornalistas e representantes da mídia, como está a situação com o sistema judicial e a justiça, quão sérias são as ameaças para os defensores dos direitos humanos e ativistas, as possibilidades de realocação interna, isso é seguro e viável para os requerentes. Quais são as ameaças que os representantes da comunidade LGBT e dos grupos religiosos independentes enfrentam? Como eu crio um relatório especializado? A criação de um relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente, eu começo estudando todos os documentos apresentados pelo requerente. Podem ser declarações pessoais, provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa. Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o requerente.
O próximo passo é pesquisar a situação no país de origem. Eu uso fontes internacionais e locais respeitáveis para coletar informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do requerente. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do requerente. Depois disso, eu preparo a justificativa. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o requerente se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes verificadas, para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem as diretrizes estabelecidas nas orientações práticas do Tribunal Supremo sobre evidências de especialistas. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios atendem aos padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende de forma alguma do resultado do caso, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou pronto para comparecer ao tribunal e prestar depoimento sobre a situação no país de origem do solicitante. Como solicitar um relatório? Se seus clientes precisarem de um relatório de especialista, entre em contato comigo pelo e-mail info@humanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os solicitantes, cujos casos são apoiados pela assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. Eu trabalho não apenas com solicitantes da Bielorrússia, mas também com países do espaço pós-soviético: Armênia, Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão, assim como a Rússia. O relatório de especialista é uma ferramenta-chave que pode influenciar o resultado bem-sucedido do caso. Ele ajuda não apenas a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a confiança do solicitante aos olhos do tribunal e das autoridades de imigração. Eu ficarei feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção. Até breve!